Coringa é talvez o filme que tenha mais chamado atenção nos últimos dias. Talvez porque ele seja um dos símbolos maiores da cultura pop. E de modo que quando se fala num novo ator que vai interpretar o Coringa, então as pessoas sempre ficam muito alvoriçadas, ficam muito entusiasmadas em saber como vai ser essa interpretação desse novo ator e com relação ao personagem tão emblemático da DC Comics. E me parece que Joaquin Phoenix fez um bom trabalho. Ele conseguiu superar sem margem nenhuma de dúvida os atores anteriores. Especialmente porque esse foi um filme onde o Coringa foi retratado de uma forma diferente. Ele não foi retratado apenas como um louco psicopata que sai atirando e matando todo mundo. O Coringa, esse novo filme, ele traz um personagem que aborda ele por ele mesmo. Não é uma visão de uma terceira pessoa, de um Batman, que vai traçar o perfil do Coringa. Mas aqui nós temos a possibilidade de verificar como é a vida do próprio Coringa, como ele se criou e como ele foi criado. Aqui nós temos a possibilidade de verificar várias hipóteses de construção desse Coringa. Então nós temos inicialmente uma hipótese psicopatológica e igualmente nós temos também uma hipótese sociológica. Do ponto de vista psicopatológico, talvez o que vai mais chamar a atenção seja realmente a risada. A gente sempre fala na risada, né? Aquela risada típica do Coringa. E a gente fica se perguntando se aquilo é uma psicopatologia. É mais provável que não. Ela é uma risada descontrolada, ele não tem controle sobre aquilo e também é sem motivo. É mais provável que ela não seja uma desordem psiquiátrica, mas neurológica. Quer dizer, algumas situações neurológicas são capazes de produzir esse tipo de risada descontrolada, como em alguns casos de pacientes com AVC, como em algumas situações em que ocorre sangramento cerebral, alguns traumas, né, traumatismo crânioencefálico podem produzir risadas ou também choros, né? Quando eu falo risada, também choro, tá? Os dois quadros extremos, eles podem ser desenvolvidos através dessas causas. Às vezes é um simples caso de ELA, né, esclerose lateral amiotrófica, também pode produzir casos descontrolados de riso, onde a gente não encontra nenhum tipo de motivo. Um outro diagnóstico que também aparece no Coringa, isso é muito nítido realmente, a depressão. Se lembra que naquela cena em que a terapeuta pergunta para ele se ele tem pensamentos negativos, e ele fala: minha mente é repleta de pensamentos negativos. Isso é muito comum na depressão. Pensamentos de caos, pensamentos de ruínas, você vai falar muito na saúde mental. Isso é muito característico da depressão. Uma outra coisa que chama muita atenção nesse filme foi aquele momento em que ele adentra no apartamento daquela vizinha, beija a vizinha, e depois parece que ele começa a estabelecer uma relação afetuosa com ela. Ela está também no hospital quando a mãe sofre AVC.
E num outro momento a gente percebe que não, ela nunca esteve ali. Foi uma alucinação. Ora, mas a alucinação era muito comum apenas na esquizofrenia e apenas em termos de alucinação auditiva, não alucinação visual. A alucinação visual está mais presente em alguns casos de transtorno no cérebro orgânico. Os transtornos orgânicos podem produzir alucinação visual. O fato é que a gente não tem muitos dados para trabalhar com uma hipótese diagnóstica do Coringa. Então, a gente sabe, por exemplo, que ele foi internado, teve uma internação prévia psiquiátrica, mas não sabe em que circunstâncias, não sabe o que aconteceu. Então, nós trabalhamos apenas com hipóteses. E se a gente trabalhar com a hipótese da esquizofrenia, por exemplo, há de se pensar que essa alucinação seja apenas auditiva. Ela escutava realmente a vizinha, mas daí ver a alucinação tátil, por exemplo, dele tocar na vizinha, isso não é muito comum, a não ser que se trate de algum transtorno orgânico. Aí pode ser. Uma outra coisa que chama muita atenção, chamou muita atenção no Coringa, realmente é a falta de empatia. Quando ele mata aqueles caras no metrô, ele demonstra realmente uma falta de empatia aí. Transtorno de personalidade antissocial, vulgo psicopatia, psicopata. Só que aí nós ficamos num outro viés conceitual, porque na literatura o que nós encontramos de psicopatia são casos em que ele vai formando essa personalidade desde criança. Sabe aquela criança que maltrata os animais? E aí ele se torna um pouco maior, na adolescência, ele começa a fazer transgressões na escola, começa a beber, a arrumar briga. Ele começa a transgredir padrões sociais. Os pais são constantemente chamados à escola, então ele passa de escola a escola, porque ele entra numa escola, depois é expulso. Ali no Coringa não parece que é isso. Eu volto a dizer, porque na verdade são apenas hipóteses, nós não sabemos o que aconteceu antes. Nós não sabemos nada. Parece que essa falta de empatia começa num determinado momento da vida dele, mas não todo. Apenas parece. Mas nós não temos como afirmar isso. Fica aquela pergunta, né, que é muito presente no filme. Será que a violência dele, se a gente pode chamar de psicopatia ou não, em casos extremos, né? Claro, que nem todo psicopata é um serial killer. Será que essa violência dele pode ter sido reflexo de uma violência sofrida? Pode ser. Porque alguns estudos vão apontar que exposição contínua à violência tem como consequência a reprodução dessa violência. Sabe como é que é aquela criança ou adolescente que é espancado continuamente e aí ele não aprende o trato social. Essa é a única linguagem subjetiva que ele conhece, é a violência. Quando você não aprende a dar afeto, a única a linguagem que você aprende é a do conflito, então você reproduz o conflito porque você entende que essa é a única opção. Existem outras situações, né? Assim, rejeição social pode produzir. E no Coringa a gente percebe que isso é muito comum. A gente percebe que ele sofreu muita rejeição.
Ele, desde o do emprego, e aí ele passa aquele perrengue todo na vida dele, quer dizer, aqueles garotos levam a placa dele, ele é surrado num beco, e aí quando ele volta, ele ainda perde o emprego porque o, o cara que dava dinheiro para ele fazer aquela propaganda achava que ele tinha destruído a placa, tinha roubado a placa. Mas para que eu vou roubar uma placa? Roubaram minha placa. E eu apanhei. Mas não quero saber disso. Está mentido. Então esse tipo de rejeição social, em última escala, pode produzir violência. Álcool e drogas é um outro agravante para a violência. Eu mesmo tive pacientes assim, usuários de drogas, que na fissura da droga, na fissura do álcool, ele reproduziu violência. Então são sempre fatores que, uma vez exposto a eles, você pode reproduzir violência. Uma violência talvez semelhante à do Coringa até, quem sabe. Mas esses são apenas alguns pontos de vista. Você pode pensar o Coringa sobre outras perspectivas também, porque não é uma perspectiva sociológica. Para pensar no seguinte, para pensar na cidade Gotham City. É uma cidade sombria, não é? É uma cidade bem diferente da cidade do Superman, né? Metrópolis, que é uma cidade mais solar. Gotham, nesse filme, ele mostra assim, greve da companhia que coleta lixo. Ele relata distúrbios sociais, convulsões sociais. Na verdade, de uma certa forma, é uma cidade ali, nesse filme, atemporal, na medida em que ele se enquadra em diversas cidades onde o liberalismo adentrou. Para pensar. Essas cidades onde existem meia dúzia de ricos que manipulam os meios de comunicação. Quer dizer, você tem aí a figura do Robert De Niro, por exemplo, fazendo um entretenimento de massa que fará com que a massa, como o Fleck, Arthur Fleck, né, o Coringa, pense que na verdade a culpa da pobreza não é dos ricos, mas que você tem que trabalhar como palhaço de rua, ser espancado, roubado e ainda ser demitido, porque a culpa é sua. Não é isso que acontece? É isso que acontece hoje também aqui no mundo real. Isso não é só em Gotham. Você tem então meia dúzia de ricos e grandes bolsões de pobreza. Porque se você reparar bem, ali onde Arthur Fleck mora, não é um lugar bonito, não é um lugar onde tenha é, condições de vida favoráveis. Talvez tenha condições de vida ali onde mora Thomas Wayne. Você viu onde ele mora? Vocês viram onde ele mora? Ali existe condições de vida. Muitas condições de vida, inclusive. Mas esse é um dilema realmente do liberalismo. Porque o liberalismo, de John Locke, por exemplo,
é aquele que vai fazer com que você comece a questionar o poder e os privilégios dos nobres, de uma elite, e vai começar a fazer com que você pare para pensar assim: você, sangue azul, talvez não seja tão sangue azul assim. Nós somos iguais. O rei é igual a mim. Os duques, os marqueses são iguais a mim. E já que todos nós somos iguais, todos nós temos as mesmas condições, não é isso? É a famosa meritocracia, né? Que pegou moda se falar agora que é a meritocracia. Todos nós somos iguais, então todos nós temos as mesmas condições de empreender. E já que todos nós somos iguais, já que eu posso ter uma arma para me defender, eu não preciso mais do poder do Estado, né? O Estado se esvai. O Estado ele se desmilingue na medida em que eu substituo aquela que seria a função da polícia, por exemplo, que é o Estado. Porque todos nós somos iguais. Eu tenho a mesma possibilidade de um policial. Então eu não preciso dele. Para que eu vou chamar um 90 se eu posso simplesmente pegar a minha arma e, como vai dizer no estado do Rio, né, com o nosso governador, dar um tiro na cabecinha. Eu posso dar um tiro na cabecinha. Eu posso pegar um helicóptero e lá de cima, como aconteceu lá em Angra, né? Sai metralhando todo mundo lá embaixo. Porque todos nós somos iguais. E nesse mundo onde todos nós somos iguais, surge então a imagem dos Vingadores. Batman é o Vingador. Batman é aquele cara que ele não acredita na polícia. Ela por ela mesma. Mas Batman é aquele cara que vai nas sombras, se esbeirando nas sombras. Ele vai fazer a função da polícia, né? A justiça com as próprias mãos. E nós fazemos isso mesmo. Nós fazemos justiça com as próprias mãos. Ou se não se lembra daquele caso, daquele garoto, alguns meses atrás, que amarraram ele no poste. Porque quando acontece alguma situação de crime, as pessoas não chamam mais 190. As pessoas espancam. Não foi isso que aconteceu com um garoto que roubou um chocolate no mercado? Levaram ele para um quartinho no mercado, chicotearam ele. Para que a polícia? Eu posso resolver. Eu sou tão livre quanto a polícia. Porque o liberalismo faz isso com as pessoas. O liberalismo faz com que cada um de nós pense que pode empreender em todos os níveis, esvaindo o poder da própria polícia, do próprio Estado. Então Batman se torna um vingador e o Coringa também se torna um vingador. O Coringa é aquele cara que, sofrendo todas as dificuldades que ele sofreu, sendo rejeitado. Você veja, até os remédios tiraram dele. Cortaram os remédios. A assistente social diz assim: o Estado caga para pessoas como você e caga para pessoas como eu. Então, isso dá margem para que ele possa fazer o que ele quiser. Porque se a meritocracia, realmente como falam, não funciona, e realmente não funciona, pessoas como Arthur Fleck, eles não têm condições de, por esforço próprio, e fazendo um curso no Sebrae,
de finanças, aprender a investir, ele não vai sair. Paralelamente, você encontra pessoas assim nesses programas, e aí vão dizer assim, mas você é um criminoso, porque você roubou um chocolate no mercado. Você é um criminoso, você matou aquelas pessoas no metrô. Daí surge a figura do Batman. Por detrás das sombras, já que a polícia não prende esse cara que matou no metrô, já que a polícia, quando prende o menor do chocolate, vai soltá-la logo em seguida, então eu posso fazer pelas minhas próprias mãos. E o Coringa tem muito disso. O Coringa é aquele cara que pode fazer o que ele bem entender porque ele é livre. Ele traça o destino que ele quiser. Eu sou tão livre quanto qualquer outro. Triste liberdade essa nossa.